E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Ni hao mei shi ba. Eu falei agora, oi, tudo bem com vocês? Em mandarim. Pesquisei no Google Tradutor, no Translate do Google. Nem sei se eu pronunciei direito, mas enfim, você tá bem? A gente vai começar a nossa aulinha, último capítulo da apostila, Amém, Senhor. E ele é sobre a China, né? Como eu havia combinado com vocês, a gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre a China e suas características físicas. E na segunda parte, que vai ao ar na semana que vem, a gente vai falar sobre a parte da população e a parte econômica, tá? Então a parte socioeconômica fica para semana que vem. Primeiro de tudo, essa imagem aqui é interessante, porque a gente tem aqui a China, né? Continental, e aqui a gente tem Taiwan, que era também a China, né? Quando a gente for falar um pouquinho mais sobre a história da China, a gente vai ver que houveram momentos em que existiam duas Chinas, e Taiwan, né, que é esta pequena ilha, a ilha de Formosa, era a China verdadeira, vamos dizer assim, ou que era reconhecida pela ONU, embora o território e a população fosse muito maior na parte continental. Mas isso daí são cenas do próximo capítulo. Bom, para começar, a China é uma superpotência, certo? Ela é uma superpotência militar. A gente pode observar que existem diversos desfiles, diversas paradas militares dentro do país, e o poderio militar deles é gigantoscópico, afinal eles são potências nucleares e seu exército é gigantesco. Fora que tem grande soma sendo aplicada, né? Grande volume de dinheiro sendo aplicado na questão militar. Outra coisa, né, é uma potência no setor de transportes, junto com o Japão, a Coreia do Sul e a França, é atualmente o único país que tem um transporte de altíssima velocidade terrestre, né, que são os trens de alta velocidade, e eles ligam praticamente toda a China. Então você consegue fazer viagens para a China a 500 km por hora, 400 km por hora num trem. Então uma viagem que demoraria num carro, sei lá, 5, 6 horas, com um trem você consegue fazer em 1h30. Então a integração dentro da China ela tem crescido por conta desses meios de transporte de alta velocidade. É também uma potência industrial e tecnológica, o que aumenta, né, a sua automação industrial, né? A gente vê cada vez mais fábricas, né, e indústrias chinesas aplicando a sua automação, e também é uma potência aeroespacial, né? A China tem lançado constantemente astronautas ao espaço e inclusive tem uma estação espacial, uma não, né? Foram lançadas duas e a previsão é que em 2020 e 2021 seja lançada a terceira estação espacial chinesa. Elas são temporárias, ela não é igual à Estação Espacial Internacional, mas ela também serve para provar que a China tem um poder tecnológico violento no setor aeroespacial. Certo? Além disso, a gente tem que entender que a China é uma superpotência, mas não é desenvolvido. A China, assim como o Brasil, assim como a Índia, é uma superpotência econômica, mas é um país emergente. Com toda a tecnologia, com todo aquele glamour chinês, é um país subdesenvolvido. Sim, é subdesenvolvido. Como assim? Marcos, você está viajando. Não estou viajando, gente. Sabe por quê? Porque a China ela tem diversos problemas sociais. E esses problemas sociais eles são bastante grandes ainda no país, né? A gente tem uma grande diferença socioeconômica regional, né? Muito acentuada a diferença do interior da China, mais pobre, de subsistência, bem arcaico, e a China litorânea, que é mais desenvolvida, mais tecnológica, tá? Essas diferenças socioeconômicas, como eu disse, elas são vistas principalmente quando a gente vai analisar o interiorzão da China, né? A Mongólia interior, a região do Xinjiang, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Enfim, elas têm características de subdesenvolvimento. Que características são essas? São áreas predominantemente rurais, com agricultura arcaica, precária, praticamente de subsistência. A saúde e a educação não são tão boas nessas regiões, então eu tenho uma baixa expectativa de vida e também um nível de analfabetismo considerado elevado.
Tá? E aqui é uma imagem que a gente consegue enxergar as duas Chinas, né? Ao fundo, os prédios enormes, modernos, e mais à frente a gente vê aquela China mais pobre, uma China mais arcaica. E, inclusive, existem favelas na China também, assim como qualquer país do mundo subdesenvolvido. Então, é emergente sim, porque ainda tem problemas sociais. E a definição de país emergente é aquele país que teve um acúmulo muito rápido de grana, que se industrializou, mas não resolveu os seus problemas sociais. E a China, assim como o Brasil, é um exemplo. Tá? Saindo um pouquinho dessa questão de a China ser uma potência, porém emergente, a gente precisa falar das características físicas. Embora nós já tenhamos falado anteriormente sobre o clima, o relevo, a vegetação, enfim, sobre as características físicas da Ásia, a gente vai fazer um panorama aqui para a China. Primeiro que a China é um país muito grande, né? São 9,6 milhões de quilômetros quadrados, maior do que o Brasil, e a China ela faz divisa com diversos países, né? Coreia do Norte, Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar, Laos e Vietnã. Então é um país que tem grandes limites com outros países. São 22 mil quilômetros de fronteira que a China faz com outros países. Fora que, né, a China ela é banhada aqui no leste pelo Oceano Pacífico, tá? E, principalmente, quando a gente fala do relevo da China, a gente tem 3 regiões muito bem definidas. A gente tem na porção mais sudoeste uma região montanhosa com a presença do Himalaia, tá aqui essa regiãozinha de cor laranja. Nós temos no litoral e nas margens dos principais rios as planícies, e no norte, né, no centro, norte e noroeste, nós temos a presença de planaltos. Então, dentro da China, a gente tem 3 grandes formas de relevo divididinhos regionalmente. A parte leste, litorânea, predomínio de planícies. O centro e o norte, um predomínio de planaltos. E a parte mais sudoeste, nós temos montanhas. Essa imagem que eu vou mostrar agora é bem legal, ó. E não é agora, é depois. Mas enfim, na faixa leste do país, como eu disse, a gente tem as principais áreas de planícies, né? Principalmente nas margens dos rios Amarelo e Azul, e também no litoral. Normalmente as planícies elas ficam aí na casa de, no máximo, 200 metros de altitude. Tá? Lembrando que nessas planícies a gente tem um predomínio de solos muito férteis, então a agricultura ela acaba se desenvolvendo nessas áreas planas. Tá? Saindo das planícies, a gente vai para os planaltos, como eu disse, ocupam a faixa central e norte do país, são relevos mais antigos, mais desgastados. A planície, lembrando, é uma área de acúmulo de sedimentos, que recebe sedimentos das outras áreas. Os planaltos são regiões muito antigas geologicamente e sofrem um processo de desgaste, de intemperismo, de rebaixamento do seu relevo. Tá? E as altitudes variam aí entre 200 e 2.000 metros. Normalmente, existem exceções. Dentro, né, da regiãozinha noroeste, a gente tem o planalto do Xinjiang. Eu vou voltar aqui, ó, só para a gente identificar. Então, nessa regiãozinha noroeste, a gente tem o planalto do Xinjiang, certo? Na Mongólia Interior, a gente tem um outro planalto aqui na Mongólia Interior. E a gente tem o planalto da Manchúria. Então, a gente tem 3 grandes áreas de planaltos, tá? Planalto do Xinjiang, que tem as reservas de petróleo que a gente comentou na última aula, né, sobre a exploração de recursos energéticos. Então, a gente tem uma ampliação da exploração de petróleo na região do Xinjiang. A gente tem na Mongólia Interior um predomínio de clima muito árido e de pouco desenvolvimento econômico. E a Manchúria, no Nordeste, que disparado é a região mais importante para a gente do ponto de vista mineral, né, da exploração mineral. Afinal, lá tem muitas reservas de metais, principalmente o ferro, e também muito carvão mineral. Então, como eu disse anteriormente, era como se fosse importante porque foi o berço da indústria chinesa, a gente pode dizer assim.
E, por fim, né, na porção central, a gente tem algumas áreas de planaltos margeando ali o Rio Amarelo e o Rio Azul. Embora o Rio Amarelo tenha mais importância, lembrem-se da agricultura que a gente falou na aula anterior, enfim, nas aulas anteriores, que as margens do Rio Amarelo, a gente tem um solo muito rico de grande fertilidade, que é um solo chamado lóes. Aliás, o Rio Amarelo recebe o nome amarelo por conta desse sedimento bastante fértil chamado lóes, que ele é amarelado. Tá? Ele acaba sendo depositado no rio e ele adquire essa cor mais amarelada. E agora sim, por fim, a gente tem as áreas montanhosas. No sudoeste da China é onde a gente tem a presença da Cordilheira do Himalaia, né? Que são as áreas de maior elevação do planeta. E a gente tem, né, nessa regiãozinha do Himalaia a fronteira da China com a Índia, o Nepal e o Butão. E facilmente a gente tem altitudes acima de 2.000 metros. Na verdade, a gente tem altitudes acima de 8.000 metros. Agora sim, essa imagem é bem legal. A gente consegue identificar, né, algumas áreas de planaltos, que eu vou circular aqui. As áreas dos planaltos do norte, noroeste, né, do Xinjiang. Aqui o planalto da Mongólia Interior e a regiãozinha do planalto da Manchúria. As áreas de cor mais verde são as áreas de planícies e toda essa área aqui são as regiões montanhosas do Jambalaya, né, do Himalaia, certo? Então é bem legal essa imagem, né? A gente consegue enxergar as divisas, né, com os outros países também. E saindo agora um pouquinho da parte de relevo, a gente precisa falar um pouco sobre a hidrografia, né? Porque a hidrografia basicamente ela está no litoral chinês, né? Porque o interior tem climas muito áridos, já vamos falar sobre isso. Então o litoral chinês ele vai apresentar rios importantes, como o Rio Amarelo e o Rio Azul, além do Rio das Pérolas, né? O Xinjiang. Xinjiang não, desculpa, tem o nome dele aqui, é Xinjiang, tá certo, não errei. Enfim, aqui a gente tem o Rio Amarelo, percebam o sedimento dele é amarelo, e uma área extremamente plana, tá? Então isso daqui favorece o desenvolvimento da agricultura, porque eu tenho solos férteis, são regiões muito planas, favorece a navegação, então o Rio Amarelo é muito importante para a navegação e para a circulação de produtos chineses, principalmente essa produção agrícola que vai para o litoral, que é mais populoso, tá? A gente tem também o Rio Azul, tá? Não tem a imagem do Rio Azul, mas o Rio Azul é muito importante para a geração de energia, é um rio que também tem uma área planáltica, então tem um grande potencial energético, mas também é utilizado para as navegações. E agora, saindo, né, das planícies, a gente vai para a regiãozinha dos planaltos. Aqui a gente tem uma área extremamente bonita, que é a região do Xinjiang. Então percebam que ao interiorzão a gente enxerga uma paisagem árida, né, de pouca vegetação. E como essa região tem uma latitude mais elevada, né, tá mais no norte da China, ela é fria. E daí o fator altitude também faz com que a região seja muito fria, tá? Esse frio faz com que, né, a gente tenha a presença de neves, como podemos observar nessa imagem, embora essa região seja de planalto, tá? E claro, as montanhas do Himalaia, que é uma vista do Monte Everest, né, esta área do pico do Everest maravilhoso, e a gente consegue enxergar nuvens, então a gente percebe que é alto pra caramba, né? E por conta dessa elevada altitude, a gente tem climas mais frios também, né? Frio de montanha, e no interior a massa de ar não consegue penetrar, então a gente tem climas secos, como a gente já havia falado anteriormente no clima, nas aulas sobre o clima, vegetação, relevo, enfim, da Ásia, ok? Agora sim vamos falar sobre o clima. A China ela tem um predomínio de clima temperado, porém os fatores climáticos locais eles vão fazer com que eu tenha diversidades climáticas ali, né? Não é só um clima temperado, tem um predomíniozinho, mas eu tenho regiões mais secas, eu tenho regiões mais frias, eu tenho regiões mais úmidas. Vamos começar falando primeiro dos climas mais áridos que acontecem no interior do país. Por conta da continentalidade, né, o interior ele acaba sendo uma região mais seca. É simples, né? Eu estou longe do mar, eu estou longe de grandes corpos d'água e não chega a umidade na região. Então eu tenho uma aridez extrema, certo? Tanto é que eu tenho 2 grandes desertos nessa região. O deserto de Taklamakan, na regiãozinha de Xinjiang, no noroeste,
e o deserto da Mongólia Interior, né, nas fronteiras com a Mongólia. Tá? Então é o fator continentalidade que faz com que a gente tenha climas áridos no interior da Ásia. Tá? A China tem uma grande extensão latitudinal, né? Como eu disse, o Xinjiang está numa faixa latitudinal muito ao norte. A Manchúria também está numa região de latitudes mais próximas ao polo, mas também a China tem regiõezinhas que estão próximas às zonas... próximas não, estão dentro das zonas tropicais. Então tem climas mais quentes e úmidos na região intertropical e climas aí praticamente temperados frios, quase subpolares, perto do polo, né, no extremo norte do país, principalmente na região da Manchúria, né, nas partes mais altas da Manchúria, nas partes mais altas do deserto de Xinjiang, da região de Xinjiang, tá? E o fator, obviamente, é a latitude, aquele esqueminha, né, quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, quanto mais afastado, mais frio, porque os raios solares chegam de forma diferente. No Equador, os raios solares chegam de forma perpendicular, então eles atingem com grande intensidade. Tenho mais intensidade, eu tenho mais calor. Nos polos, os raios solares eles chegam raspando, com menos intensidade. Se tem menos intensidade, tem menos acúmulo de energia, tem menos calor. Tá? No sudoeste, a gente já falou que tem as regiões montanhosas, então tem o clima frio de montanha, e o fator que predomina ali é o fator altitude. Tá? A altitude vai fazer com que a região tenha temperaturas baixíssimas. Tá? No sul e sudeste da China, para finalizar, a gente tem a presença de massas de ar. Né? Aliás, as massas de ar elas atuam na China inteira. Né? A gente tem uma massa de ar muito fria que vem da Sibéria, né, do Polo Norte, atua no interior da China, fazendo com que os invernos sejam bem rigorosos. Mas também no sul e no sudeste, a gente tem uma massa de ar quente e úmida que vai atuar na China, que são as monções. Então vai levar muito calor e chuvas absurdamente intensas nessa regiãozinha do sul e sudeste chinês. E esse é o fator das massas de ar. Então nós temos duas massas de ar. Eu tenho as monções atuando no sul e sudeste da China. Lembrando que as monções é um nomezinho especial para uma massa de ar. Tá? É uma massa de ar úmida e muito quente que surge na região do Oceano Índico Equatorial e no verão atua no sul e sudeste da Ásia, inclusive na China. Certo? Pessoal, hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Rapidinho, mamão com açúcar. Vocês estão prontos para fazer a atividade 1 agora. E tchau, tchau. Até mais. Semana que vem eu tô aí, viu? Manda um recadinho para mim aqui embaixo, que você está assistindo a aula, que você assistiu até o final. Tá? Tchau!